Diz assim: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Ai dos que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em sua própria opinião. Versículo de número 20 de novo. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na Tua casa nós estamos e pedimos a Sua graça, Senhor, neste momento, para poder ministrar a Tua santa e poderosa palavra, Pai. Que nós possamos ter nossos ouvidos abertos, as nossas mentes preparadas para receber, Senhor, a porção da Tua santa palavra. Que a semente plantada em terrenos nesta manhã não sejam roubadas pelo inimigo, que cada semente plantada nessa manhã floresça e dê frutos e frutos que permaneçam, Pai. Essa é a minha oração na vida de cada um dos Teus filhos, que a semente plantada hoje na mente deles, na vida deles, nasça, cresça, floresça, dê frutos e os frutos permaneçam. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É importante, nós pedimos que o Senhor nos ajude a preservar a semente que foi lançada. Porque tem pessoas que recebem a semente, que é a palavra de Deus, e quando sai daqui, por exemplo, os problemas da vida vêm e o perturba tanto essa pessoa, que ela esquece da semente que foi lançada. Tem pessoas que saem daqui e o inimigo vem e rouba a semente que foi plantada. Mas em nome de Jesus, que todos aqui sejam terra fértil hoje na presença do Senhor, e a semente seja plantada, cresça, floresça, dê fruto, e o fruto vai permanecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Que se cumpra essa palavra na nossa vida, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero meio que dar continuidade à mensagem de domingo passado, na qual nós falamos sobre o poder de manter a fé firme naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, naquilo que o Senhor nos ensinou, naquilo que o Senhor tem nos demonstrado aqui, culto após culto, que nós tenhamos a fé firme, baseado naquilo que o Senhor tem mostrado para cada um de nós. Eu quero trazer para os irmãos e fazer um comparativo com a igreja dos dias atuais e a igreja de meados do século II. Ver semelhanças, ver diferenças. Hoje em dia acontecem algumas semelhanças, embora que poucas ainda, mas nós estamos caminhando para uma grande semelhança, e eu queria trazer essas semelhanças aqui para os irmãos, para que a gente possa entender em que cenário que nós estamos, em que momento da história nós estamos, e para onde nós estamos caminhando. E se nós formos ver a história da igreja, nós vamos ver, se nós formos ver tudo como Deus trabalhou desde o começo dos tempos até o final dos tempos, ali no livro de Apocalipse, nós vamos ver que há semelhanças do que aconteceu no Egito, das pragas do Egito, com as taças da ira de Deus no Apocalipse. Nós vamos ver que existem semelhanças, não são coisas totalmente diferentes. E da mesma forma, em toda a história
a igreja vem passando por alguns problemas, algumas coisas, e esses problemas, e essas acusações, e esses dados vêm acontecendo, não é somente de hoje, mas eles vão e vêm no decorrer da história, conforme a história vai passando. Às vezes é mais forte, às vezes é mais tranquilo, mas eu quero mostrar para os irmãos que há muitas semelhanças do que aconteceu no século II com o que está para acontecer agora. A Bíblia diz, se nós formos ver lá em Mateus 24, se nós formos ver em Tessalonicenses, se nós vermos no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que no final dos tempos haveria uma grande perseguição contra aqueles que são os eleitos, os escolhidos de Deus, aqueles nos quais Deus tem um propósito, tem um plano, e não se engane, Deus tem um propósito, tem um plano para o seu povo. A Bíblia deixa muito claro isso, que existe um povo que é separado, que é santificado, que é escolhido de Deus, e para esses Deus tem um plano específico, e esse plano específico também parte da perseguição do final dos tempos. Isso, nada do que nós fizermos vai mudar esse quadro, nada do que nós fizermos vai mudar isso que está reservado para o final dos tempos. Mas se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que também a igreja do passado sofreu perseguições, sofreu por flagelos, mas Jesus ainda fala que no final dos tempos vai ser algo tão forte, que nunca aconteceu algo tão forte quanto no final dos tempos. Nunca aconteceu em nenhum momento da história o que vai acontecer no final dos tempos. Agora, quanto tempo para que isso aconteça? Eu não sei, mas o padrão, irmãos, eu vou mostrar para os irmãos que o padrão que se está estabelecendo hoje é o mesmo do que já aconteceu no século II. No século II, a igreja começava a passar por uma dificuldade muito grande. Eu já falei no domingo passado, vou repetir agora. Porque os irmãos, para que eles fossem levados até o governador, por exemplo, bastava uma acusação contra os filhos de Deus. Bastava uma acusação contra um determinado cristão, e bastava essa acusação para que esse cristão fosse levado diante ou do prefeito, ou do governador, ou até mesmo do imperador. E quando eles chegavam na presença dessas autoridades, a primeira coisa que era feita era tentar persuadi-los a abandonarem a sua fé, a maldizerem a Cristo, a negar a Cristo e adorar aos deuses daquela nação, e mais, adorar ao imperador. Porque naquele momento, irmãos, existia um culto ao imperador. As pessoas chegavam diante da estátua do imperador e elas ofereciam vinho, oferendas, como você vê às vezes que tem oferendas nos postes. Você passa, você vê oferendas nos postes. Essas oferendas eram feitas para o imperador, como se o imperador fosse um deus. E esses irmãos chegavam diante do tribunal e eles eram obrigados a maldizerem a Cristo e a adorar aos deuses pagãos, e mais do que isso, adorar ao imperador. Um casal de irmãos chamado Flávio Clemente e sua esposa foram acusados de ateísmo. Por que ateísmo? Porque eles criam num Deus invisível. Para eles chegar na igreja e não ver nenhuma imagem do Deus que está sendo adorado, para eles era um ateísmo. Como que pode adorar a um Deus que não vê? Nós adoramos a um Deus que não vemos. Eles adoram a um Deus que eles veem, mas o Deus deles não fala com eles, o Deus deles não se relaciona com eles,
o Deus dele não ouve a oração deles. O nosso Deus nós não podemos ver, mas o nosso Deus nós podemos sentir a presença dele. O nosso Deus ouve as nossas orações, o nosso Deus atende às nossas orações, o nosso Deus estende as mãos de misericórdia para a nossa vida. Nós não vemos o nosso Deus, mas o nosso Deus nos abençoa toda vez que a gente vem adorar ao nome dele neste lugar. E é interessante que eles eram chamados de ateus. Esse casal de cristãos, irmãos nossos, foram chamados de ateus. E o crime deles era adorar um Deus que não se vê. E o crime deles era porque eles usavam os costumes judaicos, já que criam em um Deus invisível. Isso era o bastante para a acusação desses irmãos, e isso era o bastante para o martírio desses irmãos. Se você ver lá em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 13, Apocalipse 2, versículo 13, Jesus vai falar dessa igreja, desse momento. Ele vai dizer assim: olha, sei de onde você vive, onde está o trono de Satanás. Mas mesmo vivendo aonde está o trono de Satanás, Jesus fala para essa igreja assim: contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Veja que a igreja, ela vivia num ambiente em que Jesus fala que ali existia o trono de Satanás. Ali quem reinava era o próprio Satanás. E a igreja estava nesse meio. Mas mesmo em meio ao trono de Satanás, Jesus diz: você mesmo assim permaneceu fiel ao meu nome, e mesmo assim você não renunciou à sua fé em mim. Oh, meus irmãos, que a gente possa ter esse testemunho de Jesus sobre a nossa vida. Embora vocês vivem num mundo no qual, irmãos, eu vi um vídeo ontem do que eles estão fazendo lá no carnaval. Eles se fantasiam de demônio e fazem um ritual satânico. Embora a gente vive num mundo que jaz no maligno, num mundo de pecado, onde o nome de Deus é blasfemado, ainda que vivemos neste mundo, contudo nós não negaremos o nome do Senhor, não renunciaremos à fé que nós temos no nosso Deus. Nossos irmãos estavam passando num momento muito difícil, até para se reunir para cultuar era difícil, porque poderia vir alguém e os acusar. Então muitos dos irmãos já não procuravam mais um lugar para se reunir, porque estava difícil se reunir naquele momento. Veja, eu quero fazer esse comparativo com o que eles estavam passando e o porquê eles estavam passando, com o que acontece hoje. Naquele momento estava difícil deles se reunirem. Hoje nós estamos aqui em perfeita paz, adorando ao nome de Jesus. Então há uma diferença do que o que eles estavam passando e o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eles não eram mortos somente pelo fato de ser cristãos, porque numa sociedade minimamente civilizada, não se pode matar alguém só porque ele é cristão. Mas eles estavam sendo mortos porque quando chegava diante do imperador, você precisava adorar ao imperador. E isso vai completamente contra o que a nossa fé nos exige. Agora veja só, isso aqui é no século II. Se nós voltarmos a algumas centenas de anos atrás, nós vamos ver 3 homens que estavam diante da estátua de um rei. E esse rei disse para eles: olha, se vocês não se dobrarem diante da minha estátua e adorarem a minha estátua como se fosse a Deus, vocês serão jogados dentro de uma fornalha aquecida
mais 7 vezes. Veja que no século II aconteceu isso. Centenas de anos era a mesma coisa. E para manter-se fiel a Deus, tem que se negar a adorar a outros deuses. E naquela cultura do século II, era obrigação você adorar ao imperador. Mas crentes verdadeiros, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, não podem adorar a outros deuses. Então eles eram levados e coagidos a adorar a outros deuses para que não fossem mortos. Mas isso ia contra a fé deles. Então eles eram mortos porque eles desobedeciam a ordem do imperador. Não era só pelo fato de ser cristão, mas o fato de ser cristão os levava a desobedecer uma ordem do imperador. Veja que interessante, Paulo fala assim, olha, toda autoridade, Jesus fala que toda autoridade é por Deus constituída. É Deus que coloca a autoridade lá. Nós temos que obedecer às autoridades, desde que a ordem não vá de encontro, não vá contra a nossa fé. Quando a ordem da autoridade nos obriga a desobedecer a ordem de Deus, aí é o momento de você não obedecer à autoridade. E esses irmãos foram fiéis a ponto de, diante do imperador, eles não negarem a sua fé. Eu achei muito interessante que tinha um governador chamado Plínio. Olha o que ele disse para o imperador. Ele era um homem pagão, uma pessoa que não tinha o amor ao Deus verdadeiro, e ele era um homem que matava os cristãos. E ele chega para o imperador e fala assim, olha, muitos dos cristãos que estão vindo para esse tribunal, eu estou conseguindo fazer com que eles neguem, eu estou conseguindo fazer com que eles se afastem do Deus deles e adorem aos nossos deuses, e eu estou conseguindo fazer com que eles também adorem a sua imagem. Mas tem um porém, imperador. Os verdadeiros cristãos, não importa o que a gente faça com o corpo deles, eles não negam a sua fé. Veja que é um testemunho de uma pessoa que não é cristã, é um testemunho de uma pessoa que não tem nada de Deus, e ao contrário, é um testemunho de uma pessoa que matava os cristãos. E ele abre a sua boca e diz, contra crentes verdadeiros, fiéis em Jesus Cristo, nada do que é feito com o corpo deles faz com que eles negam a sua fé em Jesus. E nós vemos em toda a Bíblia isso acontecer. Com Sadraque, Mesaque e Abednego foi assim. Todos se prostraram e somente 3 ficaram de pé. O rei manda chamar e fala, eu vou jogá-los na fornalha. A resposta deles é mais incrível ainda. Eles falam assim, olha, o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha, mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos deixar de adorá-lo. Ainda que Ele não nos abençoe, ainda que Ele não nos guarde, ainda que Ele não nos livre, eu não vou deixar de adorá-lo. Pode ter a festa que for, de quem for, pode ter o compromisso que for, de quem for, eu não deixarei de estar aqui adorando ao nome de Jesus. E aqui nós não estamos falando, para esses irmãos, a gente não está falando de festa, a gente não está falando de compromissos do dia, a gente está falando de fornalha, a gente está falando de cova de leões, a gente está falando de ilha de Patmos, ficar sozinho numa ilha, e não é numa ilha paradisíaca, é numa ilha prisão, ficar sozinho por amor a Cristo.
Nós estamos falando de ser julgados perante o sinédrio, como Estevão foi, e chegar no sinédrio, ao invés de clamar pela sua vida, ele começa a pregar e falar do evangelho de Gênesis até o momento em que eles estão vivendo. A defesa dele foi pregar a Cristo. Em vez de ele clamar pela sua vida, não me mate, não, ele começou a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Nós estamos falando de apedrejamento, não de compromissos seculares. E mesmo assim, esses homens permaneceram fiéis ao nome de Jesus. O crime deles, esse governador chamado Plínio começou a investigar, porque isso começou a perturbar eles, porque eles não poderiam usar somente a desculpa dessas pessoas serem cristãos. E ele começou a conversar com todos eles, tanto os que negavam, quanto os que permaneciam fiéis. Aí, todos eles falavam assim: olha, nós estamos sendo presos, porque nós nos reunimos para cantar hinos. Por que vocês estão sendo presos? Porque eu me reúno com os meus irmãos, para cantar hinos em louvor ao nosso Deus. Eu estou sendo preso por fazer votos de não cometer roubos. Eu estou sendo preso porque eu fiz um voto de não adulterar. Eu estou sendo preso porque eu fiz votos de não viver em pecado. Alguns disseram para ele assim: olha, o que nós fazemos é nos reunir para uma refeição em que não fazemos coisa alguma contrária à lei e aos bons costumes. Que acusação tinha contra essas pessoas? É igual quando aconteceu com Daniel. Não tinha do que acusar Daniel, então o rei faz um edito: olha, não pode orar, não pode fazer orações durante o dia para nenhum Deus. Aí Daniel falou assim: não, peraí, você está me proibindo de falar com o meu Deus? Ainda que haja o edito proibindo eu de orar, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar ao santo Deus de Israel. Aí usam esse edito para acusar Daniel: olha, ele é um homem que anda na lei, ele é um homem certo, ele é um homem piedoso, é um homem que não faz mal a ninguém, porém, ele foi contra o edito que não pode orar. Agora a gente tem alguma coisa para acusar ele. Veja que eles usavam a política para poder acusar os cristãos. Eles usavam os editos dos reis manipulados para poder acusar os cristãos de alguma coisa. Veja hoje, por exemplo, se fosse para nos acusar de algum crime, o que poderiam dizer? Que a gente se reúne aqui todo domingo para adorar ao Senhor? Mas a gente se reúne, fecha as portas, procura não incomodar ninguém, procura só dizer que Deus é maravilhoso, que Deus é santo. Qual é o nosso crime? Durante a semana nós vivermos uma vida correta diante da sociedade? Qual é o nosso crime? Em vez de cometer todos os pecados e as coisas que as pessoas estão fazendo no carnaval, nós nos reunirmos aqui para adorar ao Senhor? Esse é o nosso crime? Mas o que será feito? Eles vão usar a política para colocar em nós alguma coisa que possa nos acusar. No caso desses irmãos, as acusações eram resumidas em uma: olha só, os mais intelectuais da época diziam: os cristãos são pessoas ignorantes, cujas doutrinas pregadas sobre um verniz de sabedoria eram em realidade coisas loucas. Por quê? Adoram um Deus que não estão vendo, são malucos, são loucos, são coisas contraditórias à sociedade daquela época. Então, por eles acharem uma loucura, começaram a acusar os cristãos. Em geral, essa era a atitude que adotavam os pagãos, mais cultos, e de boa posição social, para quem os cristãos eram uma gentalha desprezível. Agora, você já ouviu político hoje em dia falando que cristão é ignorante? Que cristão é intolerante?
Tem políticos hoje que já estão começando com um discurso falando que a igreja é retrógrada, que não se adapta ao novo momento da humanidade. É que muitas pessoas não param para ouvir, mas se você começar a perceber, tudo está caminhando, irmãos, para esse discurso. Crente não tem amor, crente não sabe entender em que momento da sociedade está, crente não entende que agora existe um novo momento. Veja que a gente não chegou a esse ponto que aquela igreja estava vivendo, mas o discurso está começando a ser o mesmo. Está, irmãos, se estruturando o discurso que Isaías disse no capítulo 5, versículo 20. Estão chamando tudo que é mal de bom, e tudo que é bom costume, tudo que é correto de acordo com a palavra de Deus, estão falando que é coisa ruim. Eles estão fazendo de trevas, como estão fazendo no carnaval agora, luz, rituais como coisas boas, e um culto ao Senhor como o de hoje, uma coisa ruim. Veja que está se cumprindo as palavras que Deus deu a Isaías. Está se estabelecendo, ou seja, se estruturando, se enraizando na sociedade hoje em dia, uma cultura completamente contrária do que a palavra de Deus nos diz. E não somente no mundo secular. Se fosse somente no mundo secular, até dava para entender, porque é normal, é natural que o mundo rejeite as coisas de Deus. Veja só, comecei a listar algumas coisas, e coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Por exemplo, revolução de gênero. Você sabia que hoje existe mais de 52 gêneros? Deus fez homem e fez mulher. Aí vem o mundo, vem o diabo e coloca no ser humano mais de 52 tipos de gêneros. Você sabia que tem pessoas que se identificam como cachorros e andam como cachorros? A política diz que aborto não tem problema. E se nós formos olhar para a Bíblia, aquelas pessoas que sacrificavam seus filhos, porque isso é um sacrifício de crianças, é um sacrifício do bebê dentro do ventre, vivo dentro do ventre. Existia um sacrifício a um deus chamado Moloque, no qual os pais sacrificavam os próprios filhos. Hoje existe a igreja de Satanás, isso existe, irmãos, a igreja de Satanás, onde tem uma imagem de Satanás. E essa igreja, ela banca o aborto dos seus fiéis. Você sabia que saiu uma notícia em que a Disney banca o aborto das suas funcionárias? O mundo cada vez mais perdido em suas escolhas. Veja que no Brasil nós temos uma pessoa que foi presa, julgada, condenada com várias provas, mas essa pessoa foi levada até o cargo principal da nação. Isso é fazer das trevas luz. A Bíblia diz de filhos que desobedecem ao pai, os pais, filhos que não honram os pais, pais que abandonam seus filhos. Mas se fosse somente no mundo, daria para entender, mas dentro das igrejas, irmãos, e é por isso que eu levanto as minhas mãos todos os dias para o alto, por essa igreja. Existem pessoas brincando com o evangelho de Cristo. Existem pastores em cima dos púlpitos, adulterando. Pastores abrindo em suas igrejas espaço para uma verdadeira apologia ao homossexualismo. Irmãos do céu. Cantores se unindo a pessoas profanas e trazendo essas pessoas para dentro dos altares. É Deus mostrando para a gente que hoje em muitas igrejas existe fogo estranho sendo levado para dentro do altar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
dentro das igrejas, adivinhos em cima dos púlpitos, pregadores que não usam mais a palavra. Tem pregadores que agora usam termos seculares dentro da palavra, e são elevados aos maiores congressos, porque são palavras que agradam aos ouvidos. Um grande servo de Deus chamado Charles Spurgeon disse que chegaria o dia em que, no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haveria palhaços entretendo bodes. Segunda Timóteo, capítulo de número 3. É muito sério isso, irmãos. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. A Bíblia diz: afaste-se deles, vocês também. Eu participei de um debate agora na musical, e o tema foi: perdoar é andar juntos? E eu defendi que não, você pode perdoar, mas não andar mais junto. E o pastor que estava conosco falou: não, você tem que perdoar e manter andando junto. A Bíblia diz: afaste-se desses também. Fuja dessas pessoas, não ande com essas pessoas, se afaste, rodeie-se de genuínas testemunhas de Jesus Cristo, que falem o verdadeiro evangelho. Não procure essas igrejas que têm adivinhos em cima dos púlpitos, não procure igrejas que vão afagar o seu ego. Isso não é evangelho. Afaste-se desses também. E nós, quando queremos pregar o que a Bíblia diz, somos chamados de religiosos. Eu até anotei: é questão de tempo até sermos acusados de não evoluirmos aos padrões do mundo. Já está, mas é tímido ainda. É tímido. Se cumprirá então Romanos 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eles querem que a gente se amolde aos padrões. Hoje a família não é mais o pai, a mãe e os filhos. A família pode ser 2 mulheres com um filho. A família pode ser 2 homens com um filho. Isso é se moldar aos padrões que o mundo estabelece. E várias igrejas estão se amoldando a este padrão. Já chegou o tempo em que se fala sobre mudarmos alguns textos bíblicos para podermos nos adaptar ao padrão que o mundo está estabelecendo hoje. Pastores influentes, irmãos, de grandes igrejas, falam em adaptar os textos para vivermos de acordo com a sociedade. Porque os textos foram escritos há mais de 2000 anos atrás e a sociedade mudou. Então a gente precisa atualizar o texto. Mas graças a Deus, irmãos, que aqui nós pregamos o texto como ele é. Doa a quem doer, fique quem quiser ficar, mas aqui nós vamos ler o texto como ele é. E eu espero que você fique, porque só assim você vai comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3. Esse texto é maravilhoso. Paulo vai instruir a Timóteo que vai vir o tempo em que as pessoas não vão suportar o que está escrito aqui. Olha só, ele está falando assim, ó, vai vir o tempo. E eu digo, o tempo chegou, se cumpriu, porque hoje as pessoas não suportam mais a sã doutrina. E olha só, ao contrário disso, eles saem da onde é pregado a verdadeira doutrina e vão para lugares que eles possam juntar mestres para si, segundo os seus próprios desejos. Espera aí, essa igreja aqui não está legal não, porque é toda hora falando de pecado, é toda hora falando da Bíblia, é toda hora falando que eu tenho que mudar, é toda hora falando que eu tenho que ter uma nova atitude, é toda hora falando que eu tenho que me vestir de um jeito, que eu tenho que falar de um jeito, é toda hora falando para eu adorar de um jeito que a Bíblia diz, é toda hora falando para eu cantar do jeito certo, é toda hora falando para eu chegar antes do culto começar, é toda hora cheio de regra, é assim mesmo. Mas hoje as pessoas estão procurando pessoas que não falam essas coisas, que deixam você adorar do jeito que for, chegar na hora que for, fazer do jeito que você quiser, e não é assim. A Bíblia diz que Deus tem os seus padrões, e nós somos obrigados a seguir os padrões de Deus. Versículo 4 diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e eles vão se voltar a mitos. Quanto tempo demorará para ser nós os acusados de cultuar de forma em que a sociedade não aceite mais? Quanto tempo vai demorar para chegar esse momento? Naquela igreja lá, ó, não está podendo falar, eles estão falando contra a homossexualidade. Opa, tem que prender esse pastor. Manda lá um recado que eles têm que mudar isso aí. Tem que ser uma igreja inclusiva. Tem que ser uma igreja que aceite essas coisas. Aí vão chegar aqui e nós não vamos aceitar, o que vai acontecer? Aí prende o pastor. Aí eu vou subir aqui e vou continuar pregando do mesmo jeito. Aí vou preso também. Quem vai se propor a subir aqui em cima e continuar pregando a verdade? Aleluia. Aleluia. O que o mundo não entende, o que parece não entender, é que quanto mais ataca a igreja, mais forte a igreja vai ficando. Quanto mais tenta parar a igreja, mais a igreja avança. É o que aquela mulher disse, o que a Felicidade disse para o governador: se você deixar eu sair, eu vou vencer, porque eu não vou negar meu Deus, mas se você me matar, eu te venço mais ainda, porque eu já vou estar na presença do nosso Deus. Não vão nos parar, irmãos. Ainda que nos prendam, ainda que nos matem, nós vamos continuar pregando o evangelho genuíno do Senhor. Aleluia, aleluia. Hoje os bons costumes são uma zombaria. Para com esse negócio. Você está casado com a mesma mulher há 20 anos. Você casou com a sua primeira namorada. Mas vocês fizeram alguma coisinha antes do casamento? Não, nunca fizemos nada. Casou certinho? Casei certinho. Está com a mesma mulher hoje? Sim, estou com a mesma mulher hoje. A gente foi num evento e foi muito engraçado, irmãos. E um casal nos encontrou, que fazia muitos anos que a gente não via, e perguntou para a Zuleika: nossa, e aí, vocês já têm algum bebezinho novo? E essa pessoa conheceu a Zuleika há, 20 anos atrás. Ela achou que eu já estava com uma mulher mais nova por causa do cabelo. E a Zuleika falou assim: não, a gente já tem um filho que vai fazer 18 anos. Nós ainda estamos juntos até hoje. É o padrão que o mundo estranha. Como assim estão juntos desde os 13? Como assim seu pai foi lá orar para que o seu namoro começasse? Isso é cafona. O que a Bíblia diz para o mundo é cafona.
Mas nós somos um povo separado, é diferente, é um povo diferente, irmãos. É um povo no qual o mundo olha e estranha. Ah, como assim? Você não pode vir me visitar no domingo, almoçar na minha casa no domingo por causa da igreja? Eu não vou almoçar na sua casa por causa da igreja. Se você puder esperar acabar o culto e eu chegar na sua casa, aí eu vou. Se não for assim, eu não vou. Por quê? Porque o meu principal objetivo é adorar a Deus e não aos homens. E aí, quantos estão dispostos a fazer isso? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Isso é evangelho de verdade, irmãos. Isso é evangelho de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E que a gente possa cumprir em nós o que a palavra de Deus nos diz. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 2. Agora a gente vai voltar 2 versículos aí. Paulo instruindo o seu discípulo. Ele falou assim: olha, Timóteo, pregue a palavra. Aleluia. Pregue a palavra. Fale dela. Lembra do domingo passado? Fale dela aos seus filhos. Na sua casa, sentado, em pé. Fora de casa. Fale da palavra do Senhor. Esteja preparado para falar dela a tempo e fora de tempo. Alguns acham ruim, mas repreenda pela palavra. Alguns acham ruim, mas corrija pela palavra. Exorte pela palavra com toda a paciência do mundo. Mas seja com paciência e com doutrina. Porque as pessoas estão agora pacientes, calmos demais, mas esquecendo a doutrina. Amor, 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 mas esquece da doutrina. Temos que amar, mas quem ama corrige, repreende, exorta. Com amor, mas debaixo da doutrina. Aleluia. Foi interessante que naquela época, irmãos, por acharem que a igreja era um bando de pessoas, pessoas que não tinham estudos, se levantou no meio da igreja uns irmãos que foram chamados de apologistas. Esses apologistas eram os defensores da fé. Olha que título maravilhoso. Que nós possamos ser apologistas no nosso tempo, defensores da palavra de Deus, defensores do que verdadeiramente está escrito aqui, que o que está escrito aqui seja a nossa base, seja a nossa bússola, seja o nosso farol, que nós vamos de acordo com o que está escrito aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, Paulo diz a Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Isso é importante. Suporte os sofrimentos. Suporte as dificuldades. Isso cabe a mim e a você também. Seja moderado. Suporte esses sofrimentos. E faça a obra de um verdadeiro evangelista. Aleluia. É gostoso, irmãos, a palavra de Deus. Cumpra plenamente aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Cumpra plenamente o seu ministério.